Lúcia vendia cravos na Baixa de Lisboa para comprar os remédios para a sua avó, a dona Amélia. E ali, na Praça do Comércio, foi chamada de ladra, diante de todos, sem qualquer motivo. Mas o seu gesto inocente acabou por transformar a vida de todo o bairro de Alfama. Se esta história lhe interessou, não se esqueça de subscrever o nosso canal e diga-nos de que cidade nos está a ver. Continuando, o sol ainda não tinha nascido completamente quando Inês abriu os olhos naquela manhã de quinta-feira. A casa era pequena, com paredes que guardavam mais memórias do que tinta, e o chão de tijoleira fria avisava que o inverno lisboeta estava a chegar. Aos 5 anos de idade, a menina já sabia que o dia começava cedo, muito antes de os outros meninos e meninas da sua idade acordarem para ver desenhos animados na televisão ou pedir o pequeno almoço pronto na mesa. Ela levantou-se devagar, tentando não fazer barulho. Na divisão ao lado, separada apenas por uma cortina de tecido desbotado, a sua avó, dona Amélia, dormia com a respiração pesada e irregular. O som daquela tosse rouca, que por vezes vinha a meio da madrugada, era algo que Inês conhecia bem demais. A menina sabia que a avó precisava de remédios caros, daqueles que vinham em caixinhas com nomes complicados, e que a mãe, Filipa, saía todos os dias em busca de trabalhos temporários, justamente para conseguir pagar essas caixinhas, além da renda e da comida, que nunca era suficiente. Inês caminhou até o quintal das traseiras, um espaço minúsculo espremido entre o muro do vizinho e a parede descascada da cozinha. Ali, organizados em fileiras sobre tábuas de madeira apoiadas em tijolos, estavam os seus tesouros: latas de leite em pó reaproveitadas, potes de margarina vazios, garrafas de plástico cortadas ao meio e alguns vasinhos de barro rachados que ela tinha encontrado no lixo do mercado do bairro. Dentro de cada um desses recipientes improvisados cresciam flores. Não eram rosas perfeitas, nem orquídeas sofisticadas como as que ela via nas montras das floriculturas da Baixa. Eram flores simples, mas vivas, margaridas miúdas, cravos de cores variadas, gerânios cor-de-rosa, violetas roxas e algumas suculentas que brotavam com uma teimosia admirável, mesmo sendo plantadas em tão pouco espaço e com tão pouca terra. A ideia tinha nascido meses antes, quando Dona Gertrudes, a vizinha idosa que morava 3 casas adiante, tinha dado a Inês um saquinho com sementes. A senhora, que já não conseguia cuidar do próprio jardim por causa das dores nas costas, disse que aquelas sementes não podiam morrer dentro de uma gaveta. Inês aceitou o presente com os olhos a brilhar e correu para mostrar à avó. Dona Amélia, mesmo doente, ensinou a neta a preparar a terra, misturando o pouco de solo que tinham com folhas secas e cascas de legumes. Ensinou também que uma planta precisa de 3 coisas: terra boa, água na medida certa e carinho todos os dias. E foi assim que começou. Inês passou a recolher sementes de flores que via a cair no chão, resgatava pequenos rebentos que os feirantes deitavam fora no fim do dia e pedia à mãe para guardar qualquer potinho vazio que aparecesse em casa. Com a paciência de quem já nasceu a saber que as coisas boas demoram a crescer, a menina regava as suas plantinhas todas as manhãs, conversava com elas como se fossem amigas e comemorava cada nova folhinha que brotava como se fosse um milagre. Quando as primeiras flores desabrocharam, Dona Amélia sugeriu com a voz fraca, mas cheia de esperança, que Inês poderia tentar vender algumas. No começo, a menina achou estranho. Como é que alguém pagaria por flores tão simples, plantadas em latas velhas? Mas a avó explicou que a beleza não está no tamanho do vaso, e sim na cor da pétala e no perfume que exala. Disse também uma frase que Inês nunca mais esqueceu: a beleza também alimenta a alma, e às vezes, minha filha, as pessoas precisam mais de um sorriso colorido do que de um pão quentinho. Foi então que Inês começou a sair, todas as manhãs, com uma caixinha de cartão nas mãos. Dentro dela arrumava com cuidado os seus pequenos ramos. Cada florzinha era escolhida com carinho, e a menina fazia questão de amarrar os caules com fios coloridos que ela mesma pintava com tinta guache da escola. Antes de sair, a avó dizia sempre as mesmas palavras como uma bênção. Lembra-te, minha netinha,
que uma flor é um abraço em forma de pétala, e a gentileza floresce onde menos se espera. Inês repetia estas frases em voz baixa enquanto caminhava pelas ruas do bairro da Esperança, na periferia de Lisboa, com a caixinha equilibrada nos braços magrinhos e o uniforme da escola já vestido para não perder tempo depois. O destino que Inês escolhia todas as manhãs não era por acaso. Depois de tentar vender na própria vizinhança e perceber que quase ninguém tinha dinheiro a sobrar para comprar flores, a menina decidiu ir até onde as pessoas pareciam ter. Mas ela apanhava 2 autocarros usando o passe escolar que a mãe conseguiu na Câmara Municipal e saía no bairro do Restelo, uma das zonas mais nobres da capital portuguesa. Ali, as ruas eram largas, arborizadas e limpas. As casas eram enormes, cercadas por muros altos e portões automáticos. Os carros que passavam brilhavam sob o sol, e as pessoas andavam apressadas, sempre com pressa de chegar a algum lugar importante. No meio de tantas vivendas, uma destacava-se. Era impossível não notar. O portão de ferro era altíssimo, trabalhado com detalhes que pareciam rendas de metal, e atrás dele estendia-se um jardim que mais parecia um quadro. Eram canteiros impecavelmente desenhados, cheios de flores exóticas, árvores podadas em formas geométricas perfeitas e um relvado tão verde e uniforme que parecia artificial. A casa em si era imponente, com 3 andares, varandas amplas e janelas enormes de vidro que refletiam o céu. Tudo ali respirava luxo, ordem e uma perfeição quase intimidadora. Inês parava no passeio, em frente àquele portão, e ficava ali, quietinha, a segurar a sua caixinha. Ela não gritava, não insistia, não corria atrás de ninguém. Apenas ficava com o olhar doce e esperançoso, à espera que alguém parasse e quisesse levar uma das suas flores. Às vezes uma pessoa ou outra compadecia-se. Uma senhora idosa que passava com o cão comprava uma margarida e dizia que lhe ia alegrar o dia. Um motorista de TVDE, à espera do passageiro na esquina, saía do carro e levava um vasinho de suculenta para colocar no painel. Uma rapariga jovem que saía a correr para o trabalho parava por um instante, olhava para Inês e comprava um pequeno ramo de cravos, mais pela vontade de ajudar do que pela necessidade da flor. Mas havia dias em que ninguém parava. Dias em que Inês ficava ali por quase 1 hora, a sentir o sol a aquecer-lhe a cabeça, com a barriga a roncar porque tinha saído de casa sem tomar o pequeno almoço, e voltava para o autocarro com a caixinha ainda cheia. Nesses dias, a tristeza apertava-lhe o peito, mas a menina não desistia. Voltava no dia seguinte com a mesma esperança, porque sabia que em casa a avó esperava pelo remedinho e a mãe esperava pelo dinheiro da renda. Dentro da vivenda, a vida seguia a um ritmo completamente diferente. O dono da casa, Rui Menezes, era um empresário conhecido na cidade. Dono de uma rede de lojas de móveis de luxo, ele tinha construído um império a partir do nada, subindo degrau a degrau até alcançar o topo. Mas o sucesso financeiro não tinha sido suficiente para preencher o vazio que se instalou na sua vida depois que Leonor, sua esposa, partiu. Ela tinha sido vítima de uma doença silenciosa que foi consumindo a sua energia aos poucos, até que um dia ela simplesmente não acordou mais. Isso tinha acontecido há 4 anos, mas para Rui parecia que tinha sido ontem. Desde então a vivenda tinha se transformado num museu de silêncio. As festas que costumavam acontecer todos os meses, com música ao vivo, amigos a rir na varanda e a casa inteira iluminada, tinham dado lugar a corredores vazios e salas onde os móveis estavam sempre no mesmo lugar. Rui passava a maior parte do tempo a viajar em trabalho, evitando ficar muito tempo em casa, porque cada divisão trazia uma lembrança dolorosa. A varanda onde Leonor gostava de tomar o pequeno almoço. O jardim que ela mesma tinha planeado, escolhendo cada espécie de flor e cada arbusto com um cuidado quase obsessivo. O quarto, onde a cama de casal parecia grande demais para uma pessoa só. Os funcionários da casa percebiam a tristeza do patrão, mas ninguém ousava comentar. Dona Lourdes, a cozinheira que trabalhava ali há 15 anos,
andava na ponta dos pés pela cozinha, a preparar refeições que muitas vezes nem eram tocadas. O senhor Manuel, o porteiro que controlava a entrada e saída de veículos, ficava horas no seu posto sem ver ninguém entrar ou sair, porque Rui quase não recebia visitas. A Conceição, ou São, como todos a chamavam, era a empregada de limpeza que vinha 3 vezes por semana para limpar uma casa, que parecia nunca se sujar de verdade, porque quase não era habitada. Mas havia um funcionário que se sentia especialmente importante naquela rotina. Vítor, o jardineiro. Ele trabalhava na vivenda há 7 anos e considerava o jardim como se fosse propriedade dele. Vítor era um homem de meia idade, magro, com a pele queimada de sol e mãos calejadas de tanto trabalhar com a terra. Ele acordava antes do amanhecer para regar as plantas, podar os arbustos, arrancar qualquer folhinha seca que ameaçasse a perfeição do visual. E passava horas a ajustar os canteiros para que ficassem impecáveis. Para ele, aquele jardim não era apenas um trabalho. Era a prova do seu valor, a única coisa na vida que ele sentia que controlava completamente. Mas Vítor carregava um peso invisível. Ele tinha medo. Medo de ser substituído, de que o patrão um dia decidisse contratar alguém mais jovem, mais rápido, com ideias mais modernas. Medo de que todo o seu esforço não fosse reconhecido, de que as pessoas olhassem para o jardim e não percebessem o quanto de suor e dedicação havia ali. E esse medo tornava-o desconfiado, controlador e por vezes cruel. Ele não aceitava que nada interferisse na ordem que ele mesmo tinha criado. Nenhuma folha fora do lugar, nenhuma flor que não fosse escolhida por ele, nenhuma presença estranha a perturbar a harmonia do seu território. Foi por isso que, na primeira vez que Vítor viu Inês parada no passeio, com aquela caixinha de cartão cheia de flores simples, ele sentiu algo a revirar-se-lhe no peito. Quem era aquela menina? De onde vinham aquelas flores? E, principalmente, por que é que ela tinha escolhido justamente aquele passeio, em frente ao jardim perfeito que ele mantinha com tanto cuidado? Na cabeça de Vítor, a resposta era óbvia. Aquela menina só podia estar a roubar flores do jardim da vivenda. Não havia outra explicação. Flores daquele tipo, parecidas com as que ele mesmo plantava, não poderiam ter vindo de outro lugar. Nos primeiros dias, Vítor apenas observou. Ficava escondido atrás das árvores do jardim, a espiar por entre as folhas, a anotar mentalmente os horários em que a menina aparecia. Ele não dizia nada a ninguém, mas o rancor ia crescendo dentro dele. Aquilo era um insulto, uma afronta. Alguém estava a roubar do jardim que ele protegia com unhas e dentes e ainda tinha a audácia de revender as flores ali mesmo em frente à casa. Vítor sentia que precisava de fazer alguma coisa, precisava de pôr ordem, precisava de mostrar que ali ninguém passava por cima dele. Enquanto isso, Inês continuava a sua rotina, alheia aos olhares de raiva que recebia de dentro do jardim. Ela não sabia que estava a ser observada, muito menos julgada. Para ela, aquele portão enorme era apenas um ponto de referência, um lugar onde as pessoas passavam e talvez parassem para comprar uma florzinha. Ela não imaginava que do outro lado daquelas grades de ferro, alguém estava a construir uma narrativa inteira sobre ela, uma história onde ela era a vilã. Certa manhã, Dona Lourdes estava na cozinha a preparar o café quando olhou pela janela e viu a menina. Era a 3ª ou 4ª vez que ela reparava naquela presença pequenina e quieta no passeio. A cozinheira sentiu o coração apertar. Ela mesma tinha vindo de uma família humilde, sabia o que era precisar de trabalhar desde criança, e ver aquela menina tão nova, sozinha, com aquela caixinha, mexeu com algo dentro dela. Quando terminou o expediente naquele dia, Dona Lourdes saiu pela porta das traseiras, deu a volta ao quarteirão e aproximou-se de Inês. "Minha filha, o que é que estás a vender aí?" perguntou com a voz cheia de ternura. Inês ergueu os olhos, assustada no começo, mas logo abriu um sorriso tímido. "Flores, tia. Eu planto em casa e vendo para ajudar a minha mãe e a minha avó." Dona Lourdes sentiu um nó na garganta, pegou na carteira e tirou algumas moedas. "Dá-me esse vasinho de violetas aqui, está bem? Ele vai ficar lindo na minha janela."
Inês entregou o vasinho com cuidado, como se estivesse a entregar algo muito precioso. Obrigada, tia. A senhora é muito boa. A cozinheira voltou para dentro da vivenda com o coração apertado e o vasinho de violetas nas mãos. Naquele dia, ela comentou com o senhor Manuel sobre a menina. O porteiro já tinha visto Inês algumas vezes também, mas fingia não ver, porque sabia que Vítor não gostava de gente estranha perto da propriedade. Mesmo assim, o senhor Manuel concordou que a situação era triste. Uma criança tão pequena a trabalhar daquele jeito, enquanto do outro lado do portão havia tanto de tudo. As semanas foram passando e Inês tornou-se uma presença constante naquele passeio. Alguns dias eram bons, outros nem tanto. Mas a menina não desistia. Ela voltava sempre com o seu sorriso tímido, as suas flores simples e a sua esperança renovada. Para ela, cada pessoa que parava e comprava uma florzinha era um pequeno milagre, uma prova de que a gentileza ainda existia, de que no meio de tanta correria e indiferença, alguém ainda parava para olhar para uma criança e as suas flores. Mas dentro da vivenda, a tempestade estava a formar-se. Vítor não aguentava mais. Ele tinha a certeza absoluta de que aquela menina estava a roubar as flores e ninguém estava a fazer nada. Ninguém parecia importar-se, e isso deixava-o furioso. Um dia, ele decidiu que ia agir, ia acabar com aquilo de uma vez por todas, ia mostrar a toda a gente quem mandava naquele jardim, ia pôr aquela menina no lugar dela e ia fazer isso da maneira que julgava certa, com firmeza, com autoridade, sem deixar espaço para desculpas. Inês não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Naquela manhã, ela tinha acordado especialmente animada. Tinha conseguido salvar 3 flores novas que estavam prestes a desabrochar e trouxe todas para vender. A avó tinha passado uma noite melhor, sem tossir tanto, e isso tinha enchido o coração da menina de esperança. Talvez as coisas estivessem a melhorar. Talvez a sorte estivesse finalmente a virar. Talvez hoje fosse um dia bom. Ela chegou ao passeio, colocou a caixinha no chão, arrumou os vasinhos com o cuidado de sempre e ficou à espera. O sol estava quente, mas a brisa era agradável. Inês olhou para o céu azul e pensou que o dia estava bonito demais para correr mal. Respirou fundo, sentindo o cheiro das próprias flores misturado com o perfume dos jasmins que vinham do jardim, da vivenda, e sorriu para si mesma. Dentro da casa, escondido atrás de uma janela do 2º andar, Vítor observava. As suas mãos tremiam, não de medo, mas de raiva contida. Ele tinha decidido que hoje era o dia. Hoje ele ia acabar com aquilo. Desceu as escadas com passos firmes, atravessou o jardim sem olhar para os lados, abriu o portão com um estrondo que fez Inês dar um pulo de susto e caminhou na direção dela com o rosto fechado e os punhos cerrados. A menina olhou para ele sem entender. O seu coração começou a bater mais, rápido. Havia algo no olhar daquele homem que a assustava. Algo que ela nunca tinha visto antes, nem mesmo nos dias mais difíceis na periferia. Era um tipo de raiva fria, calculada, pronta para explodir. Inês deu um passo para trás, instintivamente protegendo a sua caixinha com o corpo, mas já era tarde demais. Vítor estava ali, parado à frente dela, e a tempestade que ele carregava dentro estava prestes a cair sobre a cabeça daquela criança inocente. O silêncio que se instalou naquele instante parecia pesar toneladas. Inês olhava para Vítor sem conseguir entender o que estava a acontecer. O jardineiro, por sua vez, tinha os olhos fixos na caixinha de cartão, e o seu rosto estava vermelho, não de vergonha, mas de uma raiva que se tinha acumulado por dias e agora explodia como uma panela de pressão sem válvula de escape. Onde é que roubaste essas flores? A voz de Vítor saiu alta, cortante, cheia de acusação. Ele não estava a perguntar. Estava a afirmar, a condenar, a julgar. Inês deu outro passo para trás, sentindo as pernas a tremer. Ela tentou falar, mas as palavras enrolaram-se-lhe na garganta. Não tinha roubado nada. Aquelas flores eram dela, plantadas com as suas próprias mãos, cuidadas com tanto carinho em latas velhas no quintal de casa. Mas a voz dela não saía. O medo tinha tomado conta.
Eu sei que andas a entrar no jardim e a arrancar as flores. Vitor continuou, a apontar o dedo para a menina como se ela fosse uma criminosa. Achas que eu sou burro? Achas que eu não vejo? Eu cuido deste jardim há anos, conheço cada flor, cada folha, e sei muito bem quando alguém mexe no que não é seu. Inês finalmente conseguiu soltar um fio de voz trêmula e baixinha. Eu não roubei, moço, eu plantei. Plantei tudo em casa, com a minha avó. A gente usa latas velhas e as sementes eu peguei com a dona Gertrudes e no mercado, das coisas que iam deitar fora. Mentira! Vitor gritou, fazendo Inês dar mais um passo para trás. Não venhas enganar-me com essa história. Criança mentirosa. Vens aqui todos os dias porque sabes que há flores de qualidade aqui dentro. Depois roubas e vens vender na minha cara, como se eu fosse idiota. O jardineiro estava tão tomado pela própria narrativa, tão convencido da culpa de Inês, que não conseguia ver a realidade. Para ele, aquela menina representava tudo o que ele temia. Alguém a tentar tirar vantagem do jardim que ele protegia, alguém a ameaçar a perfeição que ele tinha construído, alguém a expor a sua suposta incompetência ao permitir que flores fossem roubadas debaixo do seu nariz. Ele não estava realmente a ver Inês. Estava a ver a personificação de todos os seus medos e inseguranças. Inês tentou explicar de novo com os olhos já cheios de lágrimas. Moço, por favor, eu juro que não roubei. Olhe, estas flores são diferentes das do jardim do Senhor. Olhe os vasinhos, são de lata, de pote de margarina. Por favor, acredite em mim. Mas Vitor não estava disposto a ouvir. Ele tinha decidido que ela era culpada, e nada que a menina dissesse ia mudar isso. Sem avisar, ele deu um passo à frente, e com um movimento brusco e violento, chutou a caixinha de cartão que estava aos pés de Inês. A caixinha voou para o lado, e os vasinhos espalharam-se pelo passeio. As latas bateram no chão, algumas amolgando, outras rolando para a sarjeta. As flores, tão delicadas, foram esmagadas. Pétalas soltaram-se e voaram com o vento. Caules partiram-se. Terra espalhou-se pelo asfalto. Não! Inês gritou, caindo de joelhos no chão. Ela tentava juntar os pedaços, apanhar as flores que ainda estavam inteiras, salvar o que dava para salvar. As suas mãos pequenas tremiam enquanto recolhiam os caules partidos, as pétalas amachucadas, as latas amolgadas. Não, não, não. Ela repetia baixinho, como se fosse uma prece. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto, molhando as flores que ela segurava nas mãos. Vitor continuava ali, de pé, a olhar para a cena, como se estivesse a fazer justiça. Agora aprendeste a não mexer no que não é teu. Vai-te embora daqui e não voltes mais, ouviste bem? Se eu te apanhar aqui de novo, vou chamar a polícia e levar-te presa por roubo. Inês não respondeu. Não conseguia. Ela só conseguia chorar, ajoelhada no passeio, a tentar juntar os pedaços do trabalho de semanas. Cada uma daquelas flores tinha sido cuidada com tanto amor. Cada vasinho tinha sido preparado com tanta esperança. E agora, tudo estava destruído. Não era só a caixinha que estava partida. Era o coração da menina, era a esperança que ela tinha trazido naquela manhã. Era a fé de que o mundo podia ser um lugar bom, onde a gentileza ainda existia. A cena toda estava a ser observada. Na esquina, a dona de uma pequena mercearia tinha saído para regar as plantas do passeio e viu tudo. Ela ficou parada com a mangueira na mão sem saber se deveria intervir. Um estafeta que passava de bicicleta diminuiu a velocidade e parou alguns metros adiante, chocado com o que estava a ver. Uma vizinha que passeava com o cão atravessou para o outro lado da rua, com medo de se envolver. Um motorista de TVDE que estava estacionado à espera de uma viagem viu tudo pelo retrovisor e sentiu o estômago revirar, mas não saiu do carro. Ninguém fez nada. Todos ficaram paralisados entre a indignação de ver uma criança a ser humilhada e o medo de confrontar um adulto furioso, de se meterem onde não eram chamados, de causar problemas. E então, como sempre acontece na vida, as pessoas olharam para o lado, fingiram que não viram e seguiram em frente. A dona da mercearia voltou para dentro da loja. O estafeta pedalou adiante. A vizinha apressou o passo. O motorista aceitou uma viagem e foi-se embora. Inês ficou sozinha,
ajoelhada no passeio com os seus pedaços de flores e o seu coração despedaçado. Vítor, satisfeito com o que tinha feito, deu as costas e voltou para dentro do jardim, fechando o portão com força. Ele estava convencido de que tinha feito o certo, de que tinha protegido a propriedade, de que tinha ensinado uma lição. Mas a verdade é que ele tinha acabado de cometer uma das maiores injustiças que alguém pode cometer: julgar sem ouvir, condenar sem provas, destruir sem piedade. Inês ficou ali por um tempo que pareceu uma eternidade. Ela juntou tudo o que dava para juntar. Algumas flores ainda estavam inteiras, milagrosamente. Ela colocou-as com cuidado dentro da caixinha amolgada, junto com as latas que não tinham furado completamente. O resto, o que estava para além de qualquer reparo, ela deixou ali espalhado no passeio, como se fosse um cemitério de sonhos destruídos. Quando finalmente conseguiu levantar-se, Inês limpou as lágrimas com as costas da mão, pegou na caixinha e começou a caminhar de volta para a paragem do autocarro. Cada passo doía. Não era uma dor física, era algo muito pior. Era a dor de se sentir injustiçada, de ser acusada de algo que não fez, de ver o seu trabalho ser destruído à frente dos seus olhos. E o pior de tudo, a dor de perceber que o mundo nem sempre é justo, que os adultos nem sempre estão certos e que, às vezes, ninguém te vai defender mesmo quando tens razão. Dentro da vivenda, nem todos tinham perdido a cena. Dona Lourdes estava na cozinha, a preparar o almoço, quando ouviu os gritos. Ela correu até a janela que dava para a frente da casa e viu tudo. Viu Vítor a chutar a caixinha, viu a menina a cair de joelhos, viu as flores a espalharem-se. A cozinheira levou a mão à boca, horrorizada. Aquilo não estava certo. Nada daquilo estava certo. Ela quis sair, quis gritar, quis defender a menina, mas algo a segurou. Talvez fosse o medo de confrontar Vítor, que tinha um temperamento difícil. Talvez fosse o receio de perder o emprego, de se meter em confusão. Talvez fosse simplesmente o choque de ver tanta crueldade a acontecer tão perto. Quando Vítor voltou para dentro, Dona Lourdes encarou-o com um olhar duro. Vítor, o que foi aquilo? O que é que fizeste àquela menina? O jardineiro nem se abalou. Eu fiz o que tinha de ser feito. Aquela menina estava a roubar flores do jardim. Apanhei-a em flagrante. Mas tens a certeza? Viste-a a apanhar as flores? Dona Lourdes insistiu, sentindo que havia algo de errado naquela história. Não preciso de ver, é óbvio. De onde mais é que ela tiraria flores para vender? Vítor respondeu com a arrogância de quem não admite estar errado. E outra, Dona Lourdes, não é da sua conta. Eu cuido do jardim, você cuida da cozinha. Cada um no seu lugar. A cozinheira ficou calada, mas por dentro estava a ferver. Ela sabia que Vítor estava errado. Ela tinha visto os vasinhos da menina, tinha conversado com ela, tinha comprado uma das flores. Aquelas flores não eram do jardim da vivenda. Eram diferentes, mais simples, plantadas em recipientes improvisados. Mas Vítor não queria ouvir. Ele tinha criado a sua própria verdade e estava convencido dela. O senhor Manuel, o porteiro, também tinha visto parte da cena. Ele estava no seu posto na guarita quando ouviu os gritos e viu Vítor a sair furioso. Ele viu a menina a chorar, viu as flores no chão, mas não fez nada. Depois, quando Vítor passou por ele a voltar para o jardim, o senhor Manuel perguntou o que tinha acontecido. Vítor repetiu a mesma história. A menina estava a roubar flores. Ele tinha dado um jeito nela e agora ela não voltaria mais. O senhor Manuel abanou a cabeça, incomodado, mas também não disse nada. Não era da sua conta. Ou pelo menos era isso que ele repetia para si mesmo, tentando aliviar o peso na consciência. A Conceição, a empregada de limpeza, chegou para trabalhar algumas horas depois. Quando entrou na cozinha, Dona Lourdes estava quieta, a mexer numa panela com mais força do que o necessário. São percebeu que havia algo de errado. O que foi, Lourdes? Estás com uma cara estranha. Dona Lourdes suspirou fundo e contou tudo. Contou sobre a menina que vinha vender flores no passeio, sobre Vítor ter chutado a caixinha e humilhado a criança, sobre como ninguém tinha feito nada para ajudar. A Conceição ouviu tudo com o rosto cada vez mais fechado.
Quando Dona Lourdes terminou, a empregada de limpeza sacudiu a cabeça com raiva. Isso não está certo. Lourdes, uma criança daquele tamanho a trabalhar para ajudar a família e esse homem faz uma coisa dessas? Que coração de pedra! Eu sei, eu sei. Mas o que é que a gente pode fazer? O Vítor disse que ela estava a roubar as flores. Dona Lourdes respondeu, mas a sua voz tremia. Era claro que ela mesma não acreditava nisso. A roubar? A Conceição deu uma risada amarga. Aquela menina não rouba nada. Eu já lhe comprei uma flor 2 vezes. São flores simples, plantadas em latas velhas. Qualquer um vê que não. São as flores de jardim de rico. O Vítor inventou isso na cabeça dele porque não suporta ver gente pobre perto da vivenda. Ele tem nojo de pobres. As 2 mulheres ficaram em silêncio por um momento, cada uma perdida nos próprios pensamentos. Elas sabiam que o que tinha acontecido era injusto, mas também sabiam que estavam numa posição delicada. Eram funcionárias, dependiam daquele emprego para sobreviver e confrontar Vítor ou questionar a sua atitude à frente do patrão poderia trazer consequências. Então, como tantas outras pessoas naquela manhã, elas escolheram o silêncio. Um silêncio pesado, carregado de culpa e impotência. Se estivesse no lugar da Dona Lourdes ou da Conceição, teria confrontado o Vítor naquele momento ou teria ficado em silêncio? Conte-nos nos comentários. Enquanto isso, Inês estava no autocarro a voltar para casa. Ela segurava a caixinha amolgada no colo, a olhar para as poucas flores que tinha conseguido salvar. As lágrimas já tinham secado, mas os olhos ainda estavam vermelhos e inchados. Ela tentava entender o que tinha feito de errado. Por que é que aquele homem tinha sido tão cruel? Por que é que ele não tinha acreditado nela? Por que é que ninguém tinha ajudado? A menina lembrou-se das palavras da avó. A gentileza floresce onde menos se espera. Mas hoje ela não tinha visto a gentileza florescer. Hoje ela tinha visto o contrário. Tinha visto crueldade, injustiça, indiferença. Tinha visto que nem sempre as pessoas são boas, que nem sempre a verdade importa, e que às vezes podes fazer tudo certo e ainda assim ser tratado como se estivesses errado. Quando chegou à casa, Dona Amélia estava sentada na cadeira da sala, com um cobertor sobre as pernas, apesar do calor. A avó percebeu imediatamente que algo estava errado. Minha netinha, o que aconteceu? Por que estás com essa cara? E onde estão as flores? Inês não conseguiu segurar. Caiu nos braços da avó e chorou. Chorou tudo o que tinha segurado no autocarro, tudo o que tinha tentado engolir no passeio. Contou sobre o homem que gritou com ela, que a chamou de ladra, que destruiu as flores. Contou que ninguém ajudou, que todos olharam e foram-se embora. Contou que ela tentou explicar, mas ele não quis ouvir. Dona Amélia abraçou a neta com toda a força que ainda tinha no corpo doente. Ela sentiu o coração partir-se em 1000 pedaços. Sabia o quanto aquelas flores significavam para Inês. Sabia o quanto a menina trabalhava para cuidar delas, o quanto se dedicava, o quanto sonhava em ajudar a família. E saber que alguém tinha destruído tudo isso e ainda por cima tinha acusado a neta de roubo era demais para suportar. Minha filha, escuta aqui a avó. Dona Amélia segurou o rosto de Inês com as 2 mãos, obrigando a menina a olhar nos seus olhos. Há gente neste mundo que está tão cheia de mágoa por dentro que não consegue ver a bondade nos outros. Esse homem que te fez, isso não te conhece, não conhece o teu coração, não sabe de nada. Ele julgou-te porque está habituado a julgar, mas isso não te faz ser menos, entendeste? Tu continuas a ser a minha netinha corajosa, trabalhadora, cheia de luz, e as flores vão crescer de novo, a gente planta de novo. Dá sempre para recomeçar. Mas avó, ele disse que eu sou ladra. Inês soluçou. Ele disse que me vai levar presa se eu voltar lá. E agora? Como é que a gente vai conseguir o dinheiro do remédio? Dona Amélia respirou fundo. Deus dá. Um jeito, minha filha. Sempre dá. Não precisas de voltar àquele lugar, a gente encontra outro. E sobre o remédio, a gente desenrasca-se. Não quero que passes por isso de novo. Naquela noite, quando Filipa chegou à casa depois de mais um dia de trabalho pesado como empregada de limpeza, ela encontrou a filha quieta demais. Inês estava sentada no quintal,
a olhar para as plantinhas que ainda restavam, mas sem aquele brilho no olhar. Filipa conversou com Dona Amélia, que contou tudo o que tinha acontecido. A mãe de Inês sentiu uma raiva a subir-lhe pelo peito, uma vontade de ir até aquela vivenda e dizer umas quantas verdades àquele jardineiro prepotente. Mas ela sabia que isso não ia adiantar de nada. Gente como o Vítor não ouve gente como ela. Para eles, pobre não tem voz, não tem razão, não tem direito. Filipa sentou-se ao lado da filha e passou a mão nos cabelos dela. Minha pequena, eu sei que hoje foi difícil, mas tu és forte. Mais forte do que esse homem mau alguma vez vai ser na vida inteira. E sabes por quê? Porque tens amor no coração. Tu plantas flores para trazer alegria às pessoas. Isso é maior do que qualquer maldade. Inês olhou para a mãe com os olhos ainda molhados. Mas mãe, a gente precisa de dinheiro. Como é que vamos fazer? A gente dá um jeito. Sempre deu, sempre vai dar. Filipa respondeu, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. Não precisas de te preocupar com isso. Tu és uma criança. O teu trabalho é estudar e brincar, não carregar o peso do mundo às costas. Mas Inês sabia que as coisas não eram tão simples. Ela via a mãe chegar à casa exausta todos os dias. Via as contas a acumularem-se em cima da mesinha da sala. Via a avó a tomar menos remédio do que devia, porque não tinha dinheiro para comprar a caixa inteira. Inês sabia que ela não era só uma criança. Ela era parte da engrenagem que mantinha aquela família de pé. E agora uma das suas formas de ajudar tinha sido destruída. Os dias que se seguiram foram estranhos. Inês voltou para a escola, mas estava diferente. Mais quieta, mais retraída. As professoras perceberam, mas não perguntaram. Acharam que era só uma fase. As outras crianças também notaram, mas logo se distraíram com brincadeiras e esqueceram. Ninguém realmente prestava atenção. Ninguém via para além da superfície. Em casa, Inês tentava cuidar das plantinhas que sobraram, mas não tinha mais o mesmo entusiasmo. Todas as vezes que olhava para elas, lembrava-se da caixinha a voar, das flores a espalharem-se, do homem a gritar. A lembrança doía como uma ferida que não cicatriza. Dona Amélia percebia, e o coração da avó doía junto. Filipa percebia e sentia-se impotente por não poder proteger a filha de todas as crueldades do mundo. Enquanto isso, na vivenda, a vida seguia como se nada tivesse acontecido. Vítor continuava a cuidar do jardim com o mesmo rigor de sempre, convencido de que tinha feito a coisa certa. Dona Lourdes e a Conceição comentavam baixinho sobre o ocorrido, sempre quando Vítor não estava por perto, mas nunca tiveram coragem de fazer nada além de cochichar. O senhor Manuel tentava não pensar muito no assunto, mas de vez em quando a imagem da menina a chorar voltava-lhe à mente e o incomodava. O que nenhum deles sabia é que o dono da vivenda, Rui Menezes, estava prestes a voltar de uma viagem de negócios. Ele tinha passado 2 semanas a resolver questões em São Paulo e estava exausto. A única coisa que ele queria era chegar a casa, tomar um banho e dormir. Ele não fazia ideia de que, na sua ausência, algo tinha acontecido bem em frente ao portão da sua casa. Algo que, quando ele descobrisse, ia mudar tudo. Ia fazê-lo enxergar verdades que estava a evitar há anos. Ia pôr em questão a confiança que depositava nas pessoas ao seu redor. E, mais importante, ia fazê-lo lembrar-se de quem ele realmente era antes de a dor tomar conta da sua vida. O carro que trazia Rui de volta ia atravessar aquela rua em breve. E quando isso acontecesse, a história daquela menina, do jardineiro, da vivenda e de todas as pessoas envolvidas ia tomar um rumo completamente diferente. Porque às vezes basta um olhar certo, no momento certo, para que a verdade finalmente venha à tona. Passaram-se 4 dias desde o incidente. 4 dias em que Inês não tinha voltado àquele passeio. 4 dias em que ela tentava encontrar outros lugares para vender as suas flores, mas sem sucesso. A periferia não tinha dinheiro a sobrar para comprar flores, e os outros bairros nobres ficavam longe demais. A menina tinha tentado vender à porta da escola, na pracinha do bairro, até em frente à igreja aos domingos, mas as vendas eram poucas, quase nenhuma. As pessoas passavam, olhavam, às vezes elogiavam,
mas raramente compravam. Em casa, a situação estava a ficar mais difícil. O remédio da avó tinha acabado e Dona Amélia estava a piorar. A tosse voltou com força e ela mal conseguia sair da cama. Filipa tinha conseguido alguns dias de trabalho numa casa de família, mas o pagamento só viria no fim da semana e a renda já estava atrasada. O senhorio tinha aparecido à porta a pedir o dinheiro e Filipa tinha implorado por mais alguns dias. O homem resmungou, mas deu mais uma semana de prazo. Só uma. Na noite de quinta-feira, Inês estava sentada no quintal a olhar para as suas plantinhas quando Dona Amélia apareceu à porta, apoiada no batente porque não tinha força nem para ficar de pé sozinha. A avó chamou a neta com um fio de voz. "Minha filha, vem cá um pouquinho." Inês correu até ela. "Avó, a senhora não devia estar em pé. Volte para a cama." Mas Dona Amélia abanou a cabeça, pegou na mão da neta e olhou fundo nos olhos dela. "Escuta aqui, Inês. Eu sei que estás com medo de voltar àquele lugar, e eu entendo. Mas eu também sei que tu és corajosa, mais corajosa do que eu alguma vez fui. E às vezes a gente precisa de voltar justamente para o lugar que nos magoou. Não para sofrer de novo, mas para mostrar que a gente não desiste, que a gente não deixa a maldade dos outros apagar a luz que a gente tem dentro." Entendes o que a avó está a dizer? Inês sentia um nó na garganta. "Mas e se ele fizer de novo, avó? E se ele gritar comigo de novo e partir as minhas flores? Aí tu levantas a cabeça e voltas para casa. Mas pelo menos tentaste." Dona Amélia acariciou o rosto da neta. "Sabes o que eu acho? Acho que aquele homem estava a ter um dia mau. As pessoas fazem coisas terríveis quando estão cheias de raiva por dentro. Mas não quer dizer que ele vá fazer de novo. E mesmo que faça, minha netinha, tu não és o que ele diz que tu és. Tu és o que o teu coração sabe que tu és." Naquela noite, Inês mal conseguiu dormir. Ela ficou a revirar-se na cama, a pensar, a ponderar. Será que devia voltar? Será que valia a pena arriscar? Mas então, ela ouviu a avó a tossir na divisão ao lado, aquela tosse seca e dolorosa. E a decisão ficou clara. Ela precisava de tentar, precisava de voltar. Não por orgulho, não por teimosia, mas porque em casa havia pessoas que dependiam dela. Na manhã de sexta-feira, Inês acordou antes do sol. Ela foi até ao quintal e escolheu as últimas flores que estavam bonitas o suficiente para vender. Não tinha muitas, talvez 6 ou 7 vasinhos pequenos, mas era o que tinha. Ela arrumou tudo com cuidado na caixinha, agora consertada com fita cola porque o cartão tinha rasgado. Vestiu o uniforme da escola, pegou na mochila e, antes de sair, passou pelo quarto onde a avó dormia. Dona Amélia estava acordada e as duas olharam-se. A avó sorriu, fraco, mas carregado de orgulho e amor. Inês sorriu de volta, respirou fundo e saiu. O que Inês não sabia é que, naquele exato momento, do outro lado da cidade, Rui Menezes estava dentro do carro a voltar de São Paulo. Ele tinha saído de madrugada para evitar o trânsito pesado e estava cansado demais para conversar. O seu motorista, um homem de confiança que trabalhava para ele há anos, conduzia em silêncio, respeitando o humor do patrão. Rui olhava pela janela escura do vidro fumado, a ver a cidade passar, mas sem realmente ver nada. A sua mente estava longe, presa em reuniões, números, contratos. Quando o carro entrou na Rua das Acácias, a rua onde ficava a vivenda, Rui sentiu um cansaço ainda maior. Estava em casa, mas não sentia que era um lar. Era apenas o lugar onde ele dormia quando não estava a viajar. A vivenda, que antes era cheia de vida, de risadas, de música, agora era um mausoléu silencioso de memórias. Rui tinha pensado em vender várias vezes, mas nunca teve coragem. Vender seria admitir que Leonor realmente tinha partido. Seria fechar um capítulo que ele não estava pronto para fechar. O carro diminuiu a velocidade conforme se aproximava do portão. Rui olhou pelo vidro e viu algo que o fez franzir a testa. Havia alguém no passeio, uma criança, uma menina pequena, de uniforme escolar, com uma caixinha de cartão aos pés. Ela estava a arrumar algo dentro da caixa com cuidado, como se fossem coisas muito preciosas. Nuno,
Para o carro aqui, um pouco antes do portão. Rui pediu ao motorista, que obedeceu imediatamente, estacionando alguns metros antes da entrada. Aconteceu alguma coisa, senhor? Nuno perguntou preocupado. Não, está tudo bem. Só quero observar uma coisa. Rui respondeu, sem tirar os olhos da menina. Havia algo naquela cena que o intrigava. O que é que uma criança tão pequena estava a fazer sozinha na rua, com uma caixinha, àquela hora da manhã? Foi então que Vítor apareceu. O jardineiro tinha visto a menina da janela do barracão de ferramentas e tinha decidido que não ia permitir que ela voltasse. Ele atravessou o jardim com passos largos, abriu o portão com um estrondo e saiu na direção de Inês. Rui viu tudo de dentro do carro. Viu a expressão no rosto do funcionário. Viu a raiva, a prepotência, a certeza de quem está prestes a fazer algo que considera justo. Tu de novo? Vítor gritou, fazendo Inês dar um pulo de susto. Eu não avisei que, se voltasses aqui, eu ia chamar a polícia? Eu não te disse para não apareceres mais. Inês recuou, sentindo o medo voltar com tudo. O seu coração disparou, e ela apertou a caixinha contra o peito como se fosse um escudo. Moço, por favor, eu só preciso de vender algumas flores. Eu não fiz nada de errado. Não fizeste nada de errado? Roubas as flores do jardim e dizes que não fizeste nada de errado? Vítor avançou mais um passo e Inês recuou mais um. És uma ladrazinha descarada. Dentro do carro, Rui sentiu algo revirar-se-lhe no peito. Aquilo não estava certo. Havia algo profundamente errado naquela cena. Um homem adulto, a gritar com uma criança, a intimidar, a ameaçar. Rui olhou para a menina. Ela estava a tremer, mas não estava a correr. Estava a tentar explicar-se com a voz pequena, mas firme. Eu não sou ladra, moço. Eu plantei estas flores em casa. Olhe aqui. Inês baixou a caixinha e tirou um dos vasinhos. Isto aqui é uma lata de leite. Eu plantei a semente que ganhei da dona Gertrudes. Olhe, está a ver, não há nada igual no jardim do senhor. Vítor mal olhou. Mentirosa. Todas as tuas flores são roubadas daqui. Ele ergueu o braço e por um segundo pareceu que ia bater na menina. Inês fechou os olhos, encolhendo-se, à espera do golpe. Mas o golpe não veio. Em vez disso, veio uma voz grave, calma, mas carregada de autoridade. Vítor. O jardineiro congelou. Ele conhecia aquela voz. Virou-se devagar e viu Rui a sair do carro, a caminhar na direção deles. O rosto do patrão estava sério, impenetrável. Vítor sentiu o sangue gelar. O que é que eu faço aqui? Pensou desesperado. Como explico isto? Senhor Menezes, o senhor chegou. Vítor tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto, falso. Eu estava justamente bem. Estava a lidar com uma situação aqui. Esta menina, ela tem vindo aqui roubar flores do jardim. E eu estava a explicar que isso não pode ser. Rui não respondeu. Ele passou por Vítor e foi direto até Inês. A menina estava encolhida, com os braços a envolver a caixinha, os olhos arregalados de medo. Rui abaixou-se, ficando à mesma altura dela. Olhou para ela com atenção, realmente olhou, de uma maneira que poucas pessoas faziam. Viu o uniforme surrado, mas limpo. Viu os sapatos velhos, mas engraxados. Viu as mãos pequenas, calejadas, cheias de terra debaixo das unhas. Viu o rosto assustado, mas também viu algo mais. Dignidade. Como te chamas? Rui perguntou, com a voz baixa e gentil. Inês, senhor. A menina respondeu quase num sussurro. E de onde vêm estas flores, Inês? Rui pegou num dos vasinhos e examinou com cuidado. Era uma lata de leite em pó, com furos no fundo para a drenagem, cheia de terra e com uma pequena margarida amarela a brotar. Era simples, rústico, mas havia carinho naquilo. Havia cuidado. Eu planto em casa, senhor. Inês disse, ganhando um pouco de coragem. A minha avó ensinou-me. A gente usa latas velhas, potes, garrafas. As sementes eu peguei com a dona Gertrudes, minha vizinha. E algumas eu achei no mercado, das coisas que iam deitar fora. Eu cuido todos os dias, e quando elas crescem, eu vendo para ajudar a minha mãe e comprar o remédio da avó. Rui ouviu tudo, ainda a segurar o vasinho.
Ele olhou ao redor e viu mais vasinhos na caixinha, todos feitos de materiais reaproveitados. Nenhum deles era igual aos vasos sofisticados do jardim da vivenda. Ele virou-se para Vítor, que estava a poucos metros de distância, a suar frio. Estas flores foram roubadas do nosso jardim? Vítor hesitou. Ele percebeu, tarde demais, que tinha cometido um erro. Mas não podia voltar atrás agora. Não podia admitir que tinha julgado errado. O seu orgulho não permitia. Senhor, eu tenho a certeza que sim. Quer dizer, algumas dessas espécies existem no nosso jardim. Margaridas, cravos, gerânios. É muita coincidência, não acha? Não é coincidência, Vítor. São flores comuns. Qualquer pessoa pode cultivá-las. Rui disse. E havia algo na voz dele, um tom de decepção que fez Vítor encolher-se. Tens alguma prova de que ela roubou? Bem, eu vi-a aqui no passeio várias vezes, sempre com flores, e pensei que ela devia estar a apanhar do jardim. Eu estava a proteger a propriedade, senhor. Vítor tentou justificar-se, mas as suas palavras soavam fracas até para ele mesmo. Viste-a a entrar no jardim? Viste-a a apanhar as flores? Rui insistiu. Não vi diretamente, mas... Então acusaste-a sem provas. Destruíste o trabalho dela sem teres a certeza. Rui disse, e o silêncio que se seguiu foi pesado. Vítor baixou a cabeça sem saber o que dizer. Rui virou-se novamente para Inês. A menina estava com os olhos cheios de lágrimas, mas não de medo. Era alívio. Alguém finalmente tinha acreditado nela. Alguém tinha ouvido a sua versão. Alguém tinha olhado de verdade e visto a verdade. Inês, tens mais alguma coisa para me mostrar? Algo que prove que estas flores são tuas? Inês lembrou-se. Com as mãos a tremer, ela enfiou a mão no bolso da saia do uniforme e tirou um papel amarrotado, cuidadosamente dobrado. Era um bilhete velho, amarelado pelo tempo. Eu achei isto, senhor. Achei num vaso que estava no passeio aqui em frente há algumas semanas. Tinha sido deitado no lixo, mas o papel estava junto. A minha avó leu para mim porque eu ainda estou a aprender a ler direito. E desde aquele dia, eu resolvi que ia vender flores para levar esperança às pessoas, tal como está escrito aqui. Rui pegou no papel com cuidado. Ele desdobrou-o devagar e, quando viu o que estava escrito, sentiu o mundo parar. Era a letra de Leonor, inconfundível, delicada, inclinada, cheia de floreados. A mesma letra que estava em centenas de cartões, bilhetes e cartas que ele guardava numa caixa no armário do quarto. E a mensagem, aquelas palavras, era exatamente o tipo de coisa que Leonor diria. Se estas flores estiverem nas mãos de quem precisa de esperança, o meu jardim terá cumprido a sua missão. Rui sentiu a garganta apertar. Os seus olhos arderam, e ele precisou de respirar fundo para não se desfazer ali mesmo. Leonor. Aquilo era dela. Tinha de ser. Mas como? Quando é que ela tinha escrito aquilo? Por que é que ele nunca tinha visto? Ele virou o papel e viu uma data escrita a lápis no canto. Março de 2021. 2 meses antes de ela partir. Ela já estava doente, já sabia que o tempo estava a esgotar-se, e mesmo assim tinha pensado em deixar mensagens de esperança para pessoas que ela nunca conheceria. Rui segurou o bilhete contra o peito, sentindo uma onda de emoções que tinha reprimido durante anos. Dor, saudade, amor, arrependimento, mas também algo novo, um chamado. Como se Leonor estivesse a falar com ele através daquele pedaço de papel. Como se ela estivesse a dizer, não feches os olhos ao mundo. Não construas muros tão altos que te impeçam de ver quem está do lado de fora. O jardim não é só para ser admirado, é para ser partilhado. Senhor Menezes, Inês perguntou com a voz baixinha. O senhor está bem? Rui piscou voltando ao presente. Olhou para a menina, para aquela criança pequena que tinha carregado aquela mensagem sem saber o quanto ela significava. Estou, Inês. Estou bem. E sabes de uma coisa? Este bilhete foi escrito pela minha esposa. Ela era a dona desta casa e ela adorava flores. Adorava distribuir flores pelas pessoas. Inês arregalou os olhos. Então o senhor conhece quem escreveu isto? Conheci.
Ela era a pessoa mais gentil que eu já conheci. Rui disse, e a sua voz falhou um pouco. E ela ficaria muito feliz em saber que as suas palavras chegaram até ti, e que tu entendeste exatamente o que ela queria dizer. Inês sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, carregado de um alívio imenso. Então eu não sou ladra, pois não, senhor? Não, Inês, tu não és ladra. Tu és uma menina trabalhadora, corajosa e cheia de luz. Rui disse e virou-se para Vítor. O jardineiro estava parado no mesmo lugar, pálido, a perceber que tudo tinha desmoronado. Vítor, vamos conversar. Dentro de casa. Agora. Vítor engoliu em seco e seguiu Rui em direção ao portão. Antes de entrar, Rui virou-se mais uma vez para Inês. Podes ficar aqui a vender as tuas flores sempre que quiseres, está bem? E se alguém te incomodar de novo, procuras-me. Podes bater a este portão e pedir para falar comigo. O meu nome é Rui. Obrigada, senhor Rui. Inês disse com o coração mais leve do que tinha estado em dias. Rui entrou na vivenda com Vítor atrás dele. Nuno, o motorista, tinha visto tudo de longe e estava impressionado. Nunca tinha visto o patrão daquele jeito, tão envolvido, tão emocionado. Dona Lourdes e a Conceição, que tinham ouvido a movimentação, estavam a espiar pela janela da cozinha e também tinham visto tudo. As duas entreolharam-se, aliviadas. Finalmente, alguém tinha feito o que era certo. Dentro do escritório da vivenda, Rui pediu que Vítor se sentasse. O jardineiro obedeceu nervoso, a torcer as mãos no colo. Senhor, eu posso explicar. Podes. E vais. Rui interrompeu-o, sentando-se atrás da mesa grande de madeira. Mas antes de falares, eu quero que entendas uma coisa. Esta menina não roubou nada. Tu acusaste-a sem provas, humilhaste-a, destruíste o trabalho dela. Fizeste isso por quê, Vítor? Por orgulho? Por medo? Por achares que ela, por ser pobre, não tinha o direito de estar no nosso passeio? Vítor ficou em silêncio. Não sabia como responder, sem se incriminar ainda mais. Tu trabalhas para mim há anos, Vítor, e eu sempre confiei em ti para cuidares do jardim, mas cuidar do jardim não te dá o direito de julgar e condenar quem passa por aqui. Rui continuou, e a sua voz estava firme e controlada, mas carregada de decepção. A minha esposa, Leonor, construiu aquele jardim com amor. Ela escolheu cada planta, cada flor, a pensar em trazer beleza não só para dentro de casa, mas para quem passasse na rua e olhasse por cima do muro. E agora eu descubro que tu, que devias honrar esse legado, estás a usar o jardim como desculpa para maltratar uma criança. Isso desilude-me profundamente, Vítor. Profundamente. O jardineiro sentiu a garganta apertar. Ele percebeu que talvez tivesse perdido mais do que a razão naquela situação. Talvez tivesse perdido também o respeito do patrão. E, mais importante, talvez se tivesse perdido a si mesmo no caminho. Quando é que ele se tinha tornado aquele homem amargo, desconfiado, capaz de ser cruel com uma criança? Como tinha chegado a esse ponto? Rui deixou Vítor no escritório por alguns minutos, pedindo que ele refletisse sobre as suas atitudes, enquanto ele mesmo precisava de um momento para processar tudo o que tinha acontecido. O empresário subiu até ao quarto que um dia tinha dividido com Leonor e foi até ao armário. No fundo, numa caixa de sapatos embrulhada em papel de seda, estavam as cartas, os bilhetes, os cartões que ela tinha deixado. Ele abriu a caixa com cuidado, como sempre fazia, e começou a olhar. Havia dezenas deles, mensagens de amor, recados do dia a dia, listas de compras com corações desenhados na margem. E então ele encontrou mais bilhetes como aquele que Inês tinha, vários, todos com mensagens parecidas, todos datados dos últimos meses de vida de Leonor. Um deles dizia, que estas flores sejam o abraço que eu não pude dar. Outro, a beleza não é luxo, é necessidade da alma. Mais um, se alguém sorrir por causa desta flor, o meu dia terá valido a pena. Rui percebeu que Leonor tinha escrito aqueles bilhetes com a intenção de os colocar junto com flores que ela queria distribuir. Era um projeto dela, algo que ela tinha planeado, mas que talvez não tivesse tido tempo de completar.
ou talvez tivesse completado de forma diferente da que imaginava, porque ali estava uma menina, anos depois, a carregar aquela mensagem adiante. Rui sentiu as lágrimas escorrerem-lhe pelo rosto. Ele tinha passado anos a tentar manter tudo como estava, a preservar a casa como um museu, a manter o jardim perfeito, como se congelar tudo no tempo pudesse trazer Leonor de volta. Mas ela não queria isso. Leonor queria que o jardim vivesse, que as flores chegassem a quem precisava delas, que a beleza fosse partilhada. E ele tinha lhe falhado. Tinha deixado que o luto o transformasse em alguém distante, fechado em si mesmo, incapaz de ver para além dos muros da própria dor. Mas talvez não fosse tarde demais. Talvez ainda houvesse tempo de mudar, de honrar Leonor da maneira certa, não preservando tudo como estava, mas permitindo que as coisas vivessem, crescessem, se transformassem, assim como ela teria querido. Rui enxugou as lágrimas, guardou os bilhetes de volta na caixa e desceu as escadas. Ele voltou ao escritório, onde Vítor esperava com a cabeça baixa. O jardineiro ergueu os olhos quando o patrão entrou e viu algo diferente no rosto de Rui. Não era só raiva ou decepção. Era uma mistura de emoções que ele não conseguia decifrar completamente. Vítor, Rui começou, sentando-se novamente. Eu vou dar-te uma escolha. Podes continuar a trabalhar aqui, mas vais precisar de mudar. Mudar de verdade. Reconhecer que erraste. Pedir desculpas àquela menina e aprender a ver as pessoas com outros olhos. Ou podes ir-te embora agora, com uma carta de recomendação e 3 meses de salário adiantado. A escolha é tua. Vítor ficou em silêncio por um longo momento. Ele estava habituado a controlar tudo, a ter razão, a não admitir erros. Mas ali estava, diante de uma encruzilhada. Ele podia continuar a ser quem tinha sido, orgulhoso e teimoso, e perder tudo. Ou podia engolir o orgulho, admitir que estava errado, e talvez aprender a ser uma pessoa melhor. Era uma decisão difícil porque significava olhar para dentro de si mesmo e encarar coisas que ele tinha evitado a vida inteira. Eu quero ficar, senhor, Vítor disse finalmente, com a voz baixa. E eu sei que preciso de mudar. Eu sei que o que eu fiz foi errado. Eu tinha tanto medo de perder o meu lugar aqui, de não ser bom o suficiente, que comecei a ver ameaças onde não existiam, e acabei por me tornar alguém que eu não queria ser. Rui assentiu. O medo faz-nos fazer coisas terríveis, Vítor. Eu entendo isso melhor do que imaginas. Mas a diferença entre ser um bom homem e não ser está no que fazes depois de reconheceres o erro. Vais pedir desculpas a Inês. Vais olhar nos olhos daquela menina e dizer que estavas errado. E vais aprender a tratar as pessoas com o respeito que elas merecem, independentemente de onde vêm ou do que têm. Sim, senhor, eu vou fazer isso. Vítor prometeu, e pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo parecido com vergonha genuína. Vergonha do que tinha feito, de quem se tinha tornado. Enquanto isso, do lado de fora, Inês tinha ficado no passeio ainda a processar tudo o que tinha acontecido. O homem rico tinha acreditado nela, tinha-a defendido. Tinha até dito que ela podia voltar sempre que quisesse. Era difícil de acreditar. Parecia um sonho, mas não era. Era real. E pela primeira vez em dias, Inês sentiu que talvez o mundo não fosse um lugar tão mau assim. Talvez ainda houvesse bondade, justiça, pessoas dispostas a ouvir a verdade. Algumas pessoas pararam para comprar flores naquela manhã. Uma senhora que ia para o ginásio comprou um vasinho de violetas. Um rapaz jovem que passeava com o cão levou uma suculenta. E cada venda, por menor que fosse, enchia o coração de Inês de esperança renovada. Quando deu a hora de ir para a escola, ela tinha vendido 4 vasinhos. Não era muito, mas era suficiente para comprar uma parte do remédio da avó. Nos dias que se seguiram, as coisas começaram a mudar na vivenda e na vida de todos os envolvidos. Rui, que tinha passado anos a evitar a própria casa, começou a passar mais tempo ali. Ele conversou longamente com Dona Lourdes, com o senhor Manuel, com a Conceição. Quis saber como eles estavam, o que pensavam, o que sentiam. Pela primeira vez,
Ele realmente os viu como pessoas, não apenas como funcionários, e o que descobriu surpreendeu-o. A dona Lourdes tinha uma filha a estudar veterinária. O senhor Manuel tocava viola e sonhava em formar uma banda. A Conceição escrevia poesias nas horas vagas e tinha cadernos cheios de versos guardados numa gaveta. Todas aquelas pessoas tinham vidas, sonhos, histórias, e ele tinha passado anos sem perceber. Rui também quis conhecer melhor a Inês. Ele pediu ao motorista que descobrisse onde ela morava e numa tarde de sábado foi até lá. A casa era humilde, como ele esperava, mas, quando bateu à porta e foi recebido por Filipa, a mãe de Inês, ele foi recebido com uma dignidade e uma gentileza que o tocaram profundamente. Filipa estava surpresa e até desconfiada no começo. Por que é que um homem rico como aquele estava ali? Mas Rui explicou que queria conhecer a família da menina que tinha tocado o seu coração, que tinha trazido de volta uma parte dele que ele pensava ter perdido. Dona Amélia, mesmo doente, fez questão de se levantar e receber o visitante. Rui sentou-se na cadeira simples da sala pequena e conversou com elas. Ouviu sobre as dificuldades, sobre os sonhos, sobre a luta diária para sobreviver. E quanto mais ouvia, mais ele percebia o quanto se tinha distanciado da realidade das pessoas. Ele vivia num mundo de luxo, onde os problemas eram resolvidos com dinheiro, onde as dificuldades eram abstratas. Mas ali, naquela casa, tudo era concreto. A renda atrasada, o remédio que acabava antes de o salário chegar, a comida que precisava de ser esticada para durar a semana inteira. Antes de ir embora, Rui deixou um envelope com dinheiro. Filipa tentou recusar, dizendo que não queria caridade, mas Rui insistiu. Não, é caridade, Filipa. É gratidão. A sua filha deu-me algo que o dinheiro não pode comprar. Fez-me lembrar de quem eu era, de quem eu quero voltar a ser. Isso não tem preço. Deixe-me pelo menos ajudar com o remédio da dona Amélia e a renda atrasada. Filipa aceitou, com os olhos cheios de lágrimas. Era a primeira vez em muito tempo que alguém olhava para ela e para a sua família, não com pena, mas com respeito genuíno. E aquilo fazia toda a diferença. Rui também decidiu fazer mudanças na vivenda. Ele chamou Vítor para uma conversa e propôs algo inusitado. Quero que separes uma parte do jardim e a transformes num pequeno viveiro comunitário. Um lugar onde pessoas como a Inês possam vir buscar mudas, sementes, aprender a plantar. Quero que o jardim que a Leonor construiu seja partilhado. Que ele cumpra a missão que ela sempre quis que ele cumprisse. Vítor, que tinha passado os últimos dias a refletir sobre as suas atitudes, concordou. Ele sabia que aquilo significava abrir mão de um pouco do controlo que ele tanto valorizava. Mas ele também sabia que era a coisa certa a fazer. E, surpreendentemente, a ideia até o animou. Talvez houvesse algo de gratificante em ensinar outras pessoas a cuidar de plantas, em ver o conhecimento que ele tinha a ser partilhado, em fazer parte de algo maior do que apenas manter um jardim bonito. O jardineiro também cumpriu a sua palavra. Numa manhã, quando Inês chegou para vender as suas flores, Vítor estava à espera. A menina ficou tensa ao vê-lo, mas ele ergueu as mãos em sinal de paz. Inês, eu preciso de te pedir desculpas. O que eu fiz foi errado. Muito errado. Eu acusei-te sem provas, destruí o teu trabalho, tratei-te mal. E não há desculpa para isso. Eu estava com medo de perder o meu emprego, com medo de não ser bom o suficiente, e acabei por descontar em ti. Mas nada disso justifica o que eu fiz. Tu não merecias. E eu lamento muito. Muito mesmo. Inês olhou para ele por um longo momento. Ela podia ver que ele estava a ser sincero. Havia arrependimento genuíno nos olhos dele. E ela, que tinha um coração grande demais para guardar rancor, respondeu: Eu perdoo, Sr. Vítor. A minha avó diz sempre que toda a gente merece uma segunda oportunidade. E que a gente só cresce quando reconhece que errou. Vítor sentiu um alívio imenso. Ele não merecia aquele perdão, mas ali estava, a ser oferecido por uma criança que ele tinha magoado. E aquilo tocou-o mais profundamente do que qualquer punição poderia ter tocado. As semanas passaram, e a vida começou a tomar novos rumos para todos.
o viveiro comunitário foi inaugurado e pessoas da comunidade começaram a aparecer. Vitor, que antes era rígido e controlador, descobriu que gostava de ensinar. Gostava de ver as pessoas a aprenderem a plantar, a cuidar, a fazer as coisas crescerem. E quanto mais ele ensinava, mais ele mesmo aprendia. Aprendia sobre paciência, sobre gentileza, sobre a beleza de partilhar, em vez de guardar só para si. Dona Amélia conseguiu o tratamento adequado graças à ajuda de Rui, que não só pagou os remédios, mas também providenciou consultas com médicos especialistas. A saúde da senhora melhorou consideravelmente e ela voltou a ter energia para cuidar do quintal com Inês. As duas, avó e neta, plantavam juntas todas as tardes e aqueles momentos tornaram-se ainda mais preciosos. Filipa conseguiu um emprego fixo numa das lojas de Rui. Ele tinha ficado tão impressionado com a dignidade e a força daquela mulher que decidiu dar-lhe uma oportunidade. Filipa mostrou-se uma funcionária dedicada e competente, e pela primeira vez em anos ela podia dormir tranquila, sabendo que havia um salário fixo no fim do mês. Inês continuou a vender as suas flores, mas agora com o apoio de todos. Rui até sugeriu que ela montasse uma barraquinha mais adequada no passeio, mas a menina preferiu continuar com a sua caixinha de cartão. Era o seu jeito, simples e verdadeiro, e as pessoas começaram a procurar especificamente por ela. A menina das flores, como ficou conhecida no bairro, as suas flores eram simples, mas vinham com um sorriso genuíno e uma história de superação que tocava os corações. Dona Lourdes, o senhor Manuel e a Conceição também se sentiram mais valorizados. Rui passou a tratá-los não como subordinados, mas como parte de uma família alargada. Ele perguntava sobre as suas vidas, apoiava os seus sonhos, criava oportunidades. A vivenda, que antes era fria e silenciosa, começou a ter vida novamente. Não da mesma forma que tinha quando Leonor estava viva, mas de uma forma nova. Uma forma que honrava a memória dela, permitindo que a vida continuasse, que as coisas mudassem, que o amor se espalhasse. Rui também mudou. Ele começou a passar menos tempo a viajar e mais tempo presente. Reabriu algumas salas da casa que tinham ficado fechadas. Começou a receber amigos de novo. E o mais importante, começou a permitir-se viver novamente. Não esquecendo Leonor, nunca esquecendo, mas permitindo que a vida seguisse. Permitindo que a dor se transformasse em gratidão pelas memórias boas, em vez de um peso que o prendia ao passado. Numa tarde de domingo, alguns meses depois de tudo ter começado, Rui organizou um churrasco no jardim da vivenda. Convidou todos os funcionários, com as suas famílias, convidou Inês com a Filipa e a Dona Amélia. Convidou os vizinhos que frequentavam o viveiro comunitário. A vivenda, que tinha ficado em silêncio por tanto tempo, encheu-se de vozes, risadas, música. Crianças corriam pelo jardim. Adultos conversavam animadamente. Dona Lourdes preparou as suas receitas especiais. O senhor Manuel trouxe a viola e tocou para todos. Rui observava tudo de longe, encostado na varanda, com um sorriso no rosto. Ele olhou para o jardim, para as pessoas, para a vida a acontecer ali, e sentiu que Leonor estava presente de alguma forma. Não fisicamente, mas em cada flor que brotava, em cada sorriso que se espalhava, em cada ato de bondade que acontecia. Ela tinha plantado sementes de amor e generosidade, e agora, anos depois, através das pessoas mais improváveis, essas sementes estavam a florescer. Inês aproximou-se dele a segurar um pequeno vasinho com uma rosa branca. Senhor Rui, eu trouxe isto para o senhor. Plantei especialmente. A avó disse que rosa branca significa paz e recomeço, e eu achei que era perfeito para o senhor. Rui pegou no vasinho com as mãos a tremer de emoção. Obrigado, Inês. É perfeito. Sabes, foste tu quem me ensinou que às vezes as coisas mais valiosas vêm nos pacotes mais simples. Tu, com as tuas flores em latas velhas, deste-me mais do que qualquer presente caro poderia dar. Devolveu-me a vontade de viver. Inês sorriu, aquele sorriso puro e luminoso que era a sua marca. O Senhor também me deu algo importante. Mostrou-me que ainda existem pessoas boas no mundo,
pessoas que escutam, que acreditam, que ajudam. O Senhor deu-me esperança. Os dois ficaram ali por um momento, em silêncio, a olhar para o jardim cheio de vida. E naquele instante, ambos entenderam algo profundo, que a verdadeira riqueza não está em quanto se tem, mas em quanto se é capaz de dar. Que os muros que construímos para nos proteger, às vezes só servem para nos isolar, e que a gentileza, quando encontra quem está pronto para a receber, pode transformar tudo. Vítor, que estava do outro lado do jardim a ajudar algumas crianças a plantar sementes, olhou para Rui e Inês e sentiu uma gratidão inesperada. Ele tinha quase destruído algo lindo por causa do próprio medo e orgulho, mas tinha ganhado uma segunda oportunidade e estava determinado a aproveitá-la. Estava a aprender, dia após dia, que controlo não é a mesma coisa que cuidado, que perfeição não é tão importante quanto propósito, e que às vezes a maior vitória não é manter tudo exatamente como está, mas permitir que as coisas cresçam e mudem. À medida que o sol começava a pôr-se, pintando o céu de laranja e rosa, as pessoas começaram a despedir-se. Filipa agradeceu a Rui mais uma vez, com lágrimas nos olhos, por tudo o que ele tinha feito pela família delas. Dona Amélia, mais forte e saudável do que tinha estado em anos, abraçou Rui e sussurrou-lhe ao ouvido. A sua esposa teria muito orgulho do homem que o senhor voltou a ser. Inês foi a última a sair. Antes de passar pelo portão, ela virou-se e acenou para Rui, que acenou de volta. E naquele gesto simples havia uma promessa silenciosa. A promessa de que aquela história não terminava ali, que aquilo era só o começo de algo maior, de uma amizade improvável, de uma transformação que continuaria a acontecer, de flores que continuariam a ser plantadas, vendidas, partilhadas, a espalhar beleza e esperança por onde passassem. Naquela noite, Rui subiu até ao quarto, abriu a caixa com os bilhetes de Leonor e leu-os todos novamente. Mas dessa vez, em vez de dor, ele sentiu paz. Sentiu que finalmente tinha entendido o que ela queria, que tinha honrado a memória dela da maneira certa, não preservando tudo como um museu intocável, mas permitindo que o amor que ela tinha plantado continuasse a crescer, a espalhar-se, a tocar vidas. Ele pegou num dos bilhetes, aquele que dizia "A beleza também alimenta a alma", e colocou-o numa moldura. Pendurou-a na parede do escritório onde pudesse vê-la todos os dias. Um lembrete constante de que a vida é feita de escolhas, que podemos escolher construir muros ou pontes, que podemos escolher julgar ou compreender, que podemos escolher guardar só para nós ou partilhar com o mundo. E Rui tinha feito a sua escolha. Tinha escolhido abrir os portões. Tinha escolhido ouvir. Tinha escolhido acreditar. E essa escolha tinha mudado não só a vida dele, mas a vida de todos ao seu redor, porque às vezes tudo o que precisamos para transformar o mundo é estar disposto a olhar de verdade para uma criança com uma caixinha de flores e ver nela não uma ameaça ou um incômodo, mas uma oportunidade de sermos melhores. A história de Inês e das suas flores tornou-se conhecida no bairro. As pessoas começaram a falar sobre a menina que plantava esperança em latas velhas, sobre o empresário que aprendeu a abrir o coração de novo, sobre o jardineiro que descobriu que a maior beleza está em partilhar, não em controlar, e sobre uma vivenda que deixou de ser apenas uma casa bonita para se tornar um lugar onde vidas eram tocadas e transformadas. Porque no final, não importa o tamanho da casa em que vivemos ou a altura dos muros que construímos. O que importa é o tamanho do nosso coração e a altura dos sonhos que ousamos sonhar. E se há algo que esta história nos ensina, é que a gentileza floresce mesmo nos lugares mais improváveis. A esperança pode nascer das situações mais difíceis, e que uma única pessoa, mesmo sendo uma criança pequena com flores simples, pode mudar o mundo ao seu redor. E assim, enquanto a cidade de Lisboa continuava a sua rotina frenética, com pessoas a correr de um lado para o outro, com problemas e alegrias, com sonhos e medos, havia uma menina que todas as manhãs saía com a sua caixinha de cartão, plantando sementes de bondade em cada coração que tocava. E havia um homem que tinha aprendido que às vezes
é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa. E havia um jardim que finalmente estava a cumprir a sua verdadeira missão. Não apenas existir, mas fazer a diferença. Caros ouvintes, esperamos que a história de Inês, Rui e de todas as personagens que cruzaram os seus caminhos tenha tocado o vosso coração. Se emocionou com a transformação que uma criança corajosa e as suas flores simples causaram na vida de tantas pessoas, clique no botão de gosto. Subscreva o canal e conte nos comentários qual o momento que mais o marcou. Foi quando o Rui encontrou o bilhete da esposa? Quando o Vitor pediu desculpas? Ou quando a Inês perdoou com a generosidade que só uma alma pura possui? Todos os dias trazemos histórias intensas como esta, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos fazem refletir sobre as nossas próprias escolhas e nos lembram de que há sempre tempo para recomeçar, para mudar, para sermos melhores. Esperamos por si no próximo episódio, com mais uma história que o vai emocionar e inspirar.